Nesse momento de louvor e adoração e gratidão a Deus, eu quero convidar aqui à frente meu irmão Natan Calmon, também as suas irmãs, também a Tereza, que faz parte dessa história, para virem aqui à frente. Nós queremos, em oração, dar graças a Deus por um momento, uma conquista, uma vitória muito especial na vida dessa família. Só Deus sabe as lutas, uma longa caminhada, uma longa história até chegar ao desfecho. Cadê? A mãe também está presente. Onde está? A Nilza. Então vem à frente também, por favor. A família inteira. Bom, o Natan, ele acaba de se formar em Direito pela Universidade Católica do Salvador. E a colação de grau vai ser no dia 23 de outubro. Mas a família Calmon veio ao altar para dar graças a Deus e prestar esse culto por essa conquista, essa vitória, e porque nós sabemos que o que está por trás de tudo é a mão de Deus. É a mão de Deus. Você quer falar um minuto, Natan? Boa noite. Eu gostaria de agradecer, às pessoas que sempre apostaram, acreditaram e oraram, e a Deus que permitiu a gente concluir mais essa etapa. E agradecer assim essa igreja, e a todos aqui que participaram dessa grande vitória. O meu muito obrigado. Agradecer aqui ao conselho da igreja, ao pastor Itamar, por ter oportunizado esse momento de a gente estar aqui agradecendo em meu nome e em nome de minha família. Muito obrigado. É como nós dizemos, a Deus toda glória, não é isso? E depois da mensagem, o coral vai cantar uma música que ainda está nesse mesmo contexto, que é uma música que traz como título Meu Tributo. E o coro diz, a Deus toda glória. Mas agora nós queremos orar, dando graças a Deus, pela família, pelas orações, pela caminhada, por sabermos que é a mão do Senhor. Por favor, por um minuto, fica de pé, vamos orar. Senhor querido, nós queremos nesta noite, como igreja reunida, exaltar o Teu nome. Este nome bendito que está exaltado, elevado acima de todo nome, acima de todas as coisas, por reconhecermos que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, em que não pode haver sombra, nem variação, de mudança, de coisa alguma. A esse nome seja dado o louvor, a honra e a glória, Senhor. Nós reconhecemos que o respirar é um presente do Senhor. E que só estamos aqui nesta noite porque a Tua boa mão nos chamou para cá, nos congregou aqui. E tudo mais que acontece em nossa vida é providência do Senhor. A família Calmon vem ao altar, somando as vozes da igreja, para Te render graças por esta vitória, por esta conquista, por essa etapa vencida por Natan. E pedimos que a Tua boa mão continue sobre a vida deles, Senhor. E que esse diploma seja muito mais do que uma peça acadêmica. Seja uma porta aberta para um sacerdócio. Abençoa-nos a todos. E receba o nosso culto e nossa gratidão. A gratidão da família Calmon e tudo mais que estamos prestando a Ti nesta noite
em nome de Jesus, o Salvador, nosso amado Mestre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Deus te abençoe, Natan, abençoe vocês, Calmon. E depois o coral vai cantar uma música em gratidão a Deus por essa bênção que vocês receberam. Viu? E lá na porta, depois nos cumprimentos, vocês vão receber os abraços da igreja. Ok? A você que acompanha e participa do culto pela internet, Deus abençoe sua vida. Enquanto você assiste pela tela, o Espírito de Deus visite o seu coração. A nós que aqui estamos, a mesma bênção. Antes de ler o texto que vou basear a mensagem de hoje, deixe-me comentar algo com você. Abra o seu ouvido, olhe na minha direção. É certo que para o homem moderno, dessa geração, altamente racional, altamente informado, é muito difícil acreditar em coisas puramente espirituais. Uma geração que tem a ciência na mão e que baseia a sua vida em dados estatísticos, científicos, é claro que não vai acreditar em histórias estranhas, aparentemente distantes demais da nossa realidade, porque foi exatamente assim que aconteceu nos dias de Noé. As circunstâncias eram todas contrárias à fé. Não dava para acreditar em um velho gagá que anunciava um dilúvio capaz de tirar do chão uma arca gigantesca que fora construída ao longo de 120 anos, numa região árida, deserta, quente, onde não caía uma gota de chuva. Onde não caía uma gota de chuva, como é que se podia acreditar em um dilúvio? Era algo que eles nem sabiam o que era. Era uma referência que eles não tinham na memória, na mente, nem na existência. Dilúvio. Num deserto. A ciência diz que naquela região, não somente naquele tempo, mas até hoje, durante muitos meses do ano, o calor muito grande, às vezes nuvens se formam, mas o calor é tão intenso que a água não chega ao chão. Falar em dilúvio. E a Escritura diz que Noé pregou por 120 anos. Ninguém deu crédito à sua palavra, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. E foi algo tão repentino que só se explica você estudando algumas outras ciências. Não foi uma chuva copiosa
somente. Diz que caía do céu torrentes. E não somente isso, as fontes do abismo se romperam. A água saiu do chão, brotou do chão rapidamente, sem que eles percebessem, já tinha ido. E Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E não perceberão. Terá o mesmo perfil. Então, quando a gente fala nessas verdades puramente espirituais, somente o homem espiritual acata essas palavras. Os demais ponderam, analisam, esboçam o seu juízo, mas não creem. Porque a Escritura diz que o homem natural não entende, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Mas aprove a Deus salvar aos que creem na loucura da pregação. Quando vier o Senhor, e não tardará, ele se encontrará com os fiéis da terra, os simples, os que acreditam nas páginas da Bíblia, os que acolhem a palavra da profecia como sendo a palavra de Deus, e não o entendimento dos homens. Então você que está aqui nesta noite, abra o seu coração, a sua mente. Não bloqueie, não feche o seu filtro. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Eu vou ler um texto que não é curto. Abra em Apocalipse, capítulo 21, e eu vou ler até o capítulo 22, uma parte dele, a primeira parte do capítulo 22. Apocalipse, capítulo 21. Não tire os olhos do texto. E você que não está com a Bíblia na mão, abra bem o seu ouvido a cada palavra que eu vou ler pausadamente. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal,
que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, não há na terra nada mais importante do que o que nós estamos fazendo aqui esta noite. Nem reunião da ONU, nem de qualquer outra organização mundial. O que estamos fazendo aqui é algo para a eternidade. Eu conversava há poucos dias com uma irmã aqui da igreja. E nós comentávamos sobre funções que se extinguirão com a volta do Senhor. É isso que a Escritura diz, que tudo passará. Só restará a glória do Cordeiro. Eu sou um pastor de ovelhas. Mas quando o Senhor vier nas nuvens, eu não tenho mais trabalho a fazer. Nenhum de nós. E comentávamos com essa irmã, eu e essa irmã, comentávamos sobre o bancário, o legislador, o médico, qualquer profissão, qualquer área para onde você apontar, findará aqui. Todas as atividades seculares cessarão, todas. Mas a adoração ao Cordeiro é para sempre. O trabalho que nós fazemos em nome de Jesus é um trabalho para a eternidade. Quando a igreja de Cristo se reúne e proclama as verdades da salvação, ela está fazendo algo que não vai cessar, que é resgatar vidas para o Cordeiro. Por isso é o que há de mais importante, o que estamos fazendo aqui nesta noite. O homem natural não entende isso, não tem esse discernimento. Inclusive, diz que é uma perda de tempo, é coisa para a velhice, não para a juventude. E o que eu quero trazer para você nesta noite, a revelação do Senhor para nós, é de que Deus faz novas todas as coisas. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de renovação. Onde chega o Evangelho de Cristo, ali chegam as boas novas.
Ali chega mudança de vida, mudança de perspectiva, mudança de mente, mudança de tudo, porque o Evangelho é transformação, é exatamente essa renovação, é tudo novo em Cristo Jesus. Vou lhe dar um exemplo bíblico. O apóstolo Paulo disse que, e se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Disse também o apóstolo que nós hoje andamos em novidade de vida. E em várias passagens dos seus escritos, o mesmo apóstolo usa sempre essa expressão sobre o novo, a mudança, a transformação, a renovação. Porque essa é a marca do Evangelho. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o Evangelho de Cristo, genuíno, que nós anunciamos, baseado na Escritura, não é um Evangelho de meio termo. É um Evangelho nesse sentido radical. Não é um Evangelho que traz uma arrumação na vida da pessoa. Uma melhoria em alguma área. Se alguém está em Cristo, eis que tudo se faz novo. Diz a Escritura. Então o que eu acho estranho, e quero partilhar com você aqui nesta noite, é um tipo de proposta, um tipo de evangelho que se anuncia nos nossos dias, onde é possível se negociar valores, verdades espirituais e existenciais, sem que necessariamente a pessoa precise mudar de vida. E então você encontra muitos cristãos nominais e inflamados que não conhecem a Deus, que não conhecem a Jesus, nem andam com Ele, nem vivem para Ele. São muitos que se declaram, inclusive, evangélicos, frequentam igrejas, reuniões, carregam uma Bíblia, mas a vida é a mesma de outrora. Nada mudou na vida daquela pessoa. E cada dia mais, nós encontramos pessoas orando, rezando, clamando por Deus, chamando por Deus, reconhecidas como sendo de Deus, mas com uma vida completamente descomprometida das coisas de Deus. O que a Bíblia nos ensina é que onde o Evangelho chega, tudo se faz novo. E o povo que habitava na região da sombra da morte, viu grande luz. Diz a Escritura. E você vai acompanhando os evangelhos, e onde você vê Jesus chegando e a sua palavra chegando, ali é uma mudança radical de vida em todos os casos, sem exceção. É o caso de um Zaqueu, pequenino, porém maioral dos publicanos, que tendo ouvido falar de Jesus, seu coração ardeu e ele precisava ver quem era Jesus. E ficou sabendo que Jesus passaria por Jericó.
Seria tipo uma parada de 7 de setembro, muita gente na rua para vê-lo passar com os seus discípulos e uma multidão que o acompanhava. Zaqueu fez os seus planos, ele queria ver Jesus, mas não queria ser visto. E então ele escolhe uma árvore no meio do caminho, era um sicômoro. Eu tenho uma fotografia de um sicômoro. É uma árvore muito frondosa, muito fechada, talvez parecida com um umbuzeiro. Um umbuzeiro. Só que bem frondosa, bem fechada. Ele tinha certeza que ficaria escondido entre as ramagens, poderia ver Jesus tranquilamente sem ser notado. Ele só não sabia que ninguém se esconde do olhar de Deus. Certa mulher que... Eu volto já para Zaqueu. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue que ninguém conseguia estancar, vivia fora, isolada da sociedade. Vendo Jesus no meio da multidão, ela pensou consigo mesma, se eu for me esgueirando, ninguém vai me ver, e eu chego e eu toco somente na orla do seu vestido, e eu vou ficar curada. Alimentou aquela fé, e foi escondida e tocou na orla da veste de Jesus. Na mesma hora, Jesus disse, alguém me tocou. Para a multidão, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas todos te apertam? Ele disse, não, mas é um toque diferente. Jesus, o texto de Marcos diz que Jesus se voltou para ver aquela que o havia tocado. Jesus sabia quem era. Ninguém se esconde de Deus. Voltei para Zaqueu. Isso é um milagre, viu? A gente abrir parênteses e voltar é milagre. E então Jesus diz, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa. Recebeu Jesus com alegria. E lá na casa, naquela conversa espiritual, já de pastor e ovelha, porque aquele também era filho de Abraão, era um eleito, ele só não sabia. Mas naquele dia Deus o resgatou. E quando Deus brilhou a sua luz sobre Zaqueu, Zaqueu disse, Senhor, a quem eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Onde o Evangelho chega, chega o impacto da verdade. Onde chega o Senhor, chega mudança. Mudança de vida, mudança de comportamento. Haja o que houver, é o que nos ensina a Escritura. Eis que faço novas todas as coisas. Mudança de vida. Eu lembro ter falado uma outra vez, numa outra ocasião aqui, nessas palavras. Se você crê que é evangélico, ou que tem o Evangelho, ou crê no Evangelho, ou crê no Jesus do Evangelho, e isso não mudou a sua vida, esse Evangelho que você recebeu não é o de Jesus. Porque é impossível recebermos a adoção de filhos e a assistência do Espírito Santo, e isso não mudar a nossa caminhada. É impossível. Eis que faço novas todas as coisas. Existem pessoas que receberam porções do Evangelho. Foram iluminadas. Provaram do dom celestial. Foram até mesmo participantes das coisas do Espírito de Deus. E não eram salvas. E muitas dessas, o Evangelho pairou sobre suas cabeças, mas não desceu aos seus corações. Carregam mágoas, ressentimentos, amargura, ódio, uma série de sentimentos negativos, doentes, adoecidos e adoecedores, opressões malignas, continuam sendo oprimidas por Satanás, porque o Evangelho não chegou ao coração, está só na mente. Eu conversei há algum tempo com uma pessoa que me perguntava qual a possibilidade de um crente
ser possuído pelo espírito maligno, por um espírito maligno. Ter uma possessão maligna. Porque essa pessoa disse já ter visto, ter presenciado um culto, um lugar onde um espírito maligno possuiu um crente lá do lugar, e etc. E ela ficou muito escandalizada porque achava que um crente jamais poderia receber um espírito maligno. E eu abri a escritura com essa pessoa e revelei, e mostrei isso para ela. Na igreja, uma pessoa pode receber um espírito maligno manifestado. Até um membro de igreja pode receber um espírito maligno e se manifestar na mente, no corpo da pessoa. Até mesmo alguém que já foi batizado e faz parte do rol de membros de uma igreja cristã, piedosa, pode ser influenciado e visitado por um espírito maligno. O que não pode nunca é um crente ser alvejado por um demônio. Nunca! Porque o que habita o crente é o Espírito de Deus. Não há meio termo, não há mornidão, não há penumbra, ou é luz ou é treva, ou é de Deus ou é do maligno. E nós somos de Deus, porque recebemos a adoção, e nós temos o Espírito Santo conosco. Eis que faço novas todas as coisas. Deus veio em Jesus restaurar tudo em nossa vida. Nossa circunstância, nosso pensamento, tudo o que há em nós, para o louvor do seu nome. E então vem o texto que eu li, e vou basear só numa porção, que é a primeira parte, que fala sobre o novo céu e uma nova terra. Diz assim João, que escreveu o Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Essa referência ao novo céu e à nova terra, aliás, referência ao primeiro céu e à primeira terra, é uma referência à história. Uma referência a tudo o que se passa debaixo do sol. É uma referência à nossa existência. Desde Adão até o dia em que Cristo virá buscar a igreja. Esse é o primeiro céu e a primeira terra. O que está dito é que tudo isso passará e não haverá mais menção delas. Porque tudo se faz novo. A referência feita ao mar, que já não existe, é porque o mar era um símbolo de separação. Porque através das águas Deus fez separação entre terra seca e a água. E para eles o mar era um símbolo de separação. E o céu não é lugar de separação, mas de tabernáculo, de ajuntamento, de congregação, onde estaremos todos juntos. Deixe-me dar um exemplo disso. O que João viu foi um ajuntamento de todos os santos ao redor do trono. Gente de toda tribo, língua, povo e nação. Hoje nós estamos separados, geograficamente, culturalmente, e outros mente. Mas chegará o dia em que não haverá mais separação de nada. Estamos tão separados que até mesmo no campo da fé nós não nos entendemos. E muitos nem se aceitam.
Nós encontramos, por exemplo, os nossos irmãos lavados pelo mesmo sangue. E você encontra os africanos, que hoje adoram a Deus com os seus atabaques, com a sua manifestação de alegria, com saltos, com danças, com gritos, que é o jeitão deles cultuarem. Faz parte da cultura africana. Que extravasam, que extrapolam, é o jeito deles. E você encontra um outro grupo de irmãos asiáticos, outros europeus, totalmente contidos, fechados, silenciosos, burocráticos, sistemáticos, mas que cultuam o mesmo Deus que está nesta noite aqui. Extremos de uma mesma fé, que para nós é estranho. E eu estive numa conferência e um irmão confessou para mim que não tinha condições de ficar naquele ambiente com aqueles irmãos soltando tantos gritos e saltando tanto. Mas no dia do Senhor, nós vamos estar todos juntos, sem separação alguma, na presença do Cordeiro. Os contidos e os exaltados. Porque há um só pastor e um só rebanho. O mar já não existe. As separações já não mais existem. Segundo aspecto que quero repartir para caminhar para o fim dessa mensagem. São 3. Esse é o segundo. Ele viu também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A nova Jerusalém, ou a cidade santa, a nova terra, no novo céu, é chamado de Jerusalém por uma razão bíblica. Jerusalém, para os hebreus, era um lugar, um símbolo de glória. Quando eles se reportavam a Jerusalém, chamavam de Sião. Porque era em Sião que Deus se manifestava ao seu povo. Ele descia e a casa se enchia de fumaça, e a glória de Deus visitava aquele lugar. Jerusalém era um símbolo da presença de Deus constante entre eles. Jerusalém que foi a morada permanente de um povo peregrino, representando o que vai ser o céu. Porque antes, Jerusalém, ou Israel, habitava em tendas. E cultuava a Deus num tabernáculo que era construído, desmontado, montado, desmontado, sempre que o povo peregrinava. Para onde o povo ia, elevava-se o tabernáculo. E ali Deus se manifestava. Até que então vem na glória de Israel um lugar permanente, que era onde Deus se manifestava, que era o templo de Jerusalém. Era um símbolo. Hoje nós somos peregrinos. Nós estamos de forma provisória aqui nesta terra, como disse Jesus. Eu não sou deste mundo, como vocês também não são. Mas eu vou preparar um lugar, e quando eu for, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, vocês estejam também. Este lugar é Jerusalém. A nova Jerusalém. Lugar de glória. Lugar de presença de Deus, constante, o tempo inteiro, conosco. Preenchendo todos os espaços, tudo o que há de vazio em nós. Como diz o verso que eu li, de número 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. A nova Jerusalém.
lugar de glória, lugar de presença de Deus. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Terceiro e último destaque para a nossa meditação nesta noite. É apresentado no texto uma nova Jerusalém, uma cidade celestial, um lugar maravilhoso. Coisas extraordinárias, belíssimas, encantadoras, que eu li em toda a narrativa. Do que vai ser, do que está prometido, do que nos aguarda, do que nos espera. Mas, notem, Deus também diz que muitos ficarão de fora. E notem vocês o verso 8. Quanto, porém, aos covardes, e essa covardia aqui não é relativa a temperamento, nem a um traço de personalidade. Não é a pessoa que tem medo das coisas, não é essa covardia. Esse covarde aqui é o que é descrito na Escritura como aquele que põe a mão no arado e olha para trás. Está mais ligado à desistência, ao que abandona, ao que larga para trás. É igual a porca que depois de lavada volta para o lamaçal e o cão que volta ao vômito. O covarde é aquele que abraça o evangelho e depois abandona. A Escritura diz que melhor lhe fora nunca haver nascido. Esse é o covarde. Aos incrédulos, que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não desce para o coração. São aqueles que até compreendem aquilo que está sendo dito, mas não aceitam aquela verdade para si. São os incrédulos. Esses ficarão de fora. Aos abomináveis, que estão associados aos idólatras, assassinos, impuros, feiticeiros, mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A segunda morte é a morte espiritual. Além da morte física, a segunda morte é a morte eterna. Ficarão de fora todos estes. Como está a sua vida? Como anda a sua fé? Como está a sua relação com Deus? Seu compromisso, sua comunhão com o Senhor? E a pergunta que todo pregador faz e que não quer calar: se vier o Senhor hoje, você está pronto para subir? Você está preparado para a nova Jerusalém? Ou você é desses que ficarão de fora? Eu quero orar nesta noite, orar por você. Pedir ao Senhor que liberte a sua vida do cativeiro das trevas. Pedir ao Senhor que quebre a sombra da incredulidade em sua vida e faça brilhar a luz do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar.
Salvador bendito, tu estás neste lugar, porque tu prometeste. E nós queremos louvar o teu nome por tua santa palavra, que é a lâmpada para o nosso pé e é luz para o nosso caminhar. Louvamos-te também, Senhor, pela assistência do teu Espírito, que fala conosco, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. O Senhor conhece cada um que está aqui nesta noite, e também quem adora o Senhor pela internet. Ó Deus, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor repreenda a ação maligna que quer bloquear o entendimento daqueles que estão neste lugar, gerando nuvem de incredulidade. Mas eu quero declarar com os meus irmãos aqui nesta noite que nada pode impedir o fluir da tua graça pelo mover da tua palavra. O inferno inteiro não pode prender aquele que pertence ao Senhor. Então eu creio que a tua palavra prevaleceu nesta noite. Aplica, Senhor, as verdades partilhadas aqui, em cada coração. E aquele que pertence a ti nesta noite, que o Senhor o acolha e o abrace em teu reino, para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e põe-nos numa direção segura, em direção ao Senhor. E dá-nos a tua bendita paz, em nome do Cordeiro. Amém. Assente-se, o coral vai cantar.